Bom dia a todos. Meu nome é Marlene Roque, eu sou bacharel em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho, sou funcionária do Poder Judiciário Federal. Sou voluntária da Conscienciologia e tenepsista desde 2009, sou docente em Conscienciologia desde 2011 e atualmente eu sou voluntária da Juriscons, Associação Internacional da Paradireitologia, e da Interpares. Neste ato, eu represento a Juriscons. Antes de começar, eu gostaria de agradecer à Unicim e ao CAEC pelo exemplarismo de liderança compartilhada que é este evento. A tertúlia matinal é um evento mental somático e é um modelo de liderança compartilhada que proporciona, que propicia qualquer pesquisador a compartilhar este local aqui, que é o local de poder do tertuliário. Então, a Unicim e ao CAEC, obrigadíssima pela oportunidade. Bom, antes ainda de adentrar o tema, gostaria de dizer que esse título, existe um título, um verbete na enciclopédia com esse título da professora Carla Bacilli, que hoje está aqui presente. Eu não fiz o meu trabalho, a minha pesquisa, unicamente em cima do trabalho dela, porque tem um viés um pouco diferenciado. Ela adentrou a especialidade da liderologia, da administrativologia, e o meu trabalho tem um embasamento, a especialidade dentro da paracomunicologia. Aí vocês vão me perguntar, mas por que não paradireitologia, que é a sua especialidade, uma das minhas especialidades? Porque esse trabalho me foi solicitado por Valdo Vieira no dia 22 de janeiro de 2015. Antes de eu começar a minha TENEPS, ele pediu para eu começar mais tarde e me passou as diretrizes de um curso livre e um verbete. Infelizmente, muitas contingências, devido às injunções daquele ano, não foi possível eu escrever o verbete. A professora Carla, que está ali, escreveu sobre o tema, que consta da enciclopédia, e eu, então, só agora, 1 ano e 11 meses depois, consegui estar começando a fazer o trabalho, que na verdade é um curso, é um capítulo de um livro, e é todo embasado nas diretrizes propostas por Vieira. Ele me deu a especialidade dizendo que nós temos que treinar para a questão da liderança interassistencial, e então eu vou focar mais na questão extrafísica multidimensional e da nossa intraconsciencialidade. Como a gente pensa em liderança não é só na governança política. A liderança parte da nossa manifestação diária, dos nossos pensenes. A hora que você pega um táxi, como você controla? Você controla aquela pessoa? A pessoa está ali no comando, você que fala, olha, passa por ali, porque eu estou pagando. Então, assim, passa por uma série de coisas, de minúcias que a gente não está atento e que a gente vai começar a falar aqui. Mas também, antes de entrar no tema, apenas eu gostaria de compartilhar uma ideia, um trabalho. A gente está acostumado a vir aqui, quem é verbetógrafo, a gente fala em defesa do verbete. Eu não vim defender um trabalho, eu vim compartilhar uma ideia. Eu vou fazer a exposição, espero que consiga fazer em 40 minutos. A gente parte para o debate, eu quero ouvir os colegas também, até para enriquecer o meu trabalho, o meu curso que está em andamento. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui está o princípio da descrença, né? Não podemos esquecer nunca, em qualquer ambiente conscienciológico, não sei se tem pessoas aqui de primeira vez, é uma das nossas premissas, o paradigma consciencial é o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nessa tertúlia. Experimente, tenha as suas próprias experiências. Os objetivos desse trabalho é apresentar e esclarecer sobre a temática liderança compartilhada e contribuir para o desenvolvimento da liderança evolutiva. Ainda dentro dos objetivos, eu coloquei essa gravura para ilustrar o nosso trabalho. Ou seja, é sair dessa condição de subalternidade para pensar na condição de igualdade. A equipe mais harmônica é aquela que não tem nem gigantes e nem anões evolutivos. Percebam que eu coloquei o cosmos dentro das mãos. Isso, gente, já é o caminho do Estado Mundial, né? Você vai me falar, mas professora, Estado Mundial em 2016?
Mas se a gente não começar a pensar grande, a pensar no Estado mundial, a gente nunca vai conseguir entender. Por quê? Porque por tudo que eu já pesquisei e eu vi aqui e já debati com a pessoa que trouxe essa ideia, nesse contexto conscienciológico, isso vai acontecer em milênios, mas a gente começa a pensar agora, né? Se a gente não começar a pensar agora, como é que é? A gente pensa como? A gente vai dormir essa noite e acordar uma bela manhã de sol e já vivenciar a política evoluída do Estado mundial. Aí você liga a TV e está ali aquela confusão que dá até medo de ligar a TV hoje em dia. Então, assim, é por isso que eu coloquei o cosmos nas nossas mãos para a gente começar a pensar grande. Essa frase foi a síntese do que me foi passado naquela manhã de quinta-feira, lá em 22 de janeiro de 2015. A síntese do curso e desse trabalho é: a verdadeira liderança compartilhada exige parapsiquismo lúcido, ela se espraia, é multidimensional. Valdo ainda disse naquela manhã: tudo que a pessoa faz ou delibera envolve política. Isso é a síntese do que o incógnito falou. 22 de janeiro de 2015, Valdo Vieira. Aqui eu começo com as minhas ideias, o que eu penso da liderança compartilhada. Compartilhar para somar. Liderança compartilhada é a divisão que se torna uma adição dentro de uma aritmética inusitada. Com a descentralização, ao dividir tarefas e responsabilidades de acordo com as especialidades e especificidades do grupo, o resultado da divisão será a soma. Então, essa talvez seja a síntese do meu trabalho. Aqui eu faço um conceito de liderança. O conceito de liderança é um tema neutro, portanto, temos de pensar no que é patológico e no que é homeostático. Mas vamos falar da forma neutra primeiro. É a função que ocupa uma pessoa que é diferente das outras, quando é capaz de tomar decisões sensatas e altruístas para o grupo, equipe ou organização que precede, inspirando aos outros componentes desse grupo a alcançar um objetivo comum. Como é um tema neutro, nós não podemos deixar de pensar, conforme eu disse, na multidimensionalidade. Nós temos que pensar nisso o tempo todo, porque é o nosso diferencial, a nossa lucidez parapsíquica quanto à assistência extrafísica que a gente faz parte de um contexto da Reorbex. Então, eu vou falar de um determinado contexto de liderança anticosmoética, não para focar no negativo, mas até para acessar essas consciências, esses bolsões que precisam ser acessados e que, a partir de cada um de nós, com o nosso Holopensene, a gente vai poder assistir. Então, e também, gente, a gente tem que pensar, será que eu tenho algum desses traços? Será que eu já tenho todos eles bem burilados? Será que não restou nenhum resquício desses traços de anticosmoeticidade? Não quero apontar, isso é para nossa reflexão, cada um de nós. Então, um dos traços que leva à liderança anticosmoética, a tirania, que é o domínio por meio do despotismo ou absolutismo, a soberba. A pessoa pensa, eu sou o melhor. A pessoa tem uma imagem de si inflada, aumentada, nem sempre correspondendo à realidade. Ela passa por cima dos padrões éticos e vê os seus colaboradores e colegas minimizados. O orgulho é um outro traço. A falta de amor próprio é que leva à ambição pelo poder. Isso é um traço da liderança anticosmoética. A inveja, um dos trafares, um dos traços mais antigos, mais pesquisados. Há 3.000 anos os filósofos já escreviam sobre ela, que é o fruto da comparação, levando a tristeza pelo bem alheio ou a alegria pelo mal do outro. É uma das emoções mais primitivas e que também pode ser definida como uma vontade frustrada de possuir as qualidades da outra pessoa. Ela deseja aquelas virtudes, mas ela se acha incapaz de alcançar. Ainda dentro da liderança anticosmoética, gente, todos esses tópicos me foram passados naquela manhã. Bom, eu estou fazendo o viés que me foi direcionado. O intocável, que é aquele líder que não pode ser atacado ou criticado, normalmente por estar protegido por grandes influências ou por poder ou por pessoas poderosas. O líder justiceiro,
que nós lá no Paradireito conhecemos bem, é o heroísmo deslocado, a vingança, totalmente anacrônico depois de um curso intermissivo. O líder avarento, que é a percepção de escassez, levando ao quanto mais tenho, mais quero. Em termos de gestão de pessoas, nós podemos apontar a tendência à centralização como gesto avarento nas organizações. E, finalizando com o líder autista. É aquele líder arredio, com dificuldade nas inter-relações conscienciais. Ele não interage, ele não se comunica. Bem, pessoal, então, essas foram as patologias apontadas, um rol meramente exemplificativo. Se eu for falar aqui de um rol exaustivo, a gente levaria umas 5 horas, né? É muita coisa, mas eu penso que isso aqui já dá uma boa ideia para a gente do que existe de mais comum, pegando as lideranças das mais variadas, você pegar aí as lideranças dentro da política, dentro do Poder Judiciário, nas empresas, no nosso contexto conscienciológico, o que a gente tem ainda, não estou apontando, não estou dizendo que nós temos isso, estou dizendo que nós temos consciências para assistir que tem esse padrão. E se a gente não tiver 100% reciclado, nós não vamos conseguir fazer esse acesso, esses resgates que eu vou falar logo à frente, na questão da liderança interassistencial. Por quê? Porque se eu tiver algum desses traços, se eu for fazer um resgate na baratosfera, eu fico lá. Eu não vou resgatar, eu vou ser mais uma a ser resgatada. Então, por isso, eu dei esse valor, esse tempo que eu dispendi aqui para falar sobre esses traços. Mas agora nós vamos passar... Ah, não, ainda tem um traço, gente, que é a liderança autoritária. Eu já estava querendo ir para a liderança cosmoética, mas ainda tem mais um. Que é o líder autoritário, é quem decide por conta própria, sem consultar o grupo e sem justificar suas decisões para os seus liderados. Este é o perfil autocrático, que através da dominação e da tirania leva ao liberticídio. Bom, o que era anticosmoético já ficou para trás. Às 9h12 nós começamos a falar de liderança cosmoética. Tudo que eu falar a partir de agora, dentro do meu contexto, dentro da minha pesquisa, vai ser liderança cosmoética. Eu vou falar de liderança multidimensional, vou falar de liderança paradireitológica, então eu vou falar da liderança compartilhada. As minhas amigas, que foram as minhas revisoras, me perguntaram, mas Marlene, você não acha que liderança compartilhada, liderança multidimensional, não pode ser anticosmoética? Claro que pode, só que eu dei um viés dentro da cosmoética. É o nosso interesse, é o nosso viés, é o que a gente quer, é o que é evolutivo, mas que tem mega sediadores que entendem muito de energia e de parapsiquismo e que tem a liderança compartilhada e multidimensional num viés totalmente anticosmoético, tem. Mas então eu vou direcionar a partir desse momento para a liderança cosmoética, que é a autoridade intrafísica máxima e eficiente, é o prestígio cosmoético que exerce perante a multidimensionalidade através dos seus exemplos assistenciais. O autoexemplarismo arrasta. Gente, por que nós viemos aqui para Foz do Iguaçu? Por que viemos? Por que nós deixamos as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas cidades maravilhosas e viemos aqui para Foz do Iguaçu? Porque nós tínhamos um líder coerente e que o exemplarismo dele nos arrastou. Ele tinha coerência, ele tinha cosmoética e ele compartilhava todo o seu trabalho. Por isso, a gente veio para Foz do Iguaçu. É um exemplo do exemplarismo que arrasta. Podemos ficar aqui debatendo e falaríamos disso aí por algumas horas. A liderança multidimensional também está dentro do viés da cosmoética. Ela ultrapassa a liderança humana, o poder intrafísico, a autoridade constituída, o prestígio social ou cultural de uma consciência. No dia 24 de maio de 2016, eu estava numa dinâmica parapsíquica fora do CAEC, né? Porque nós temos várias aqui no CAEC, mas nós temos fora também. Eu estava numa dinâmica fora do CAEC, que éramos apenas 4 componentes, porque no dia acontecia tinha muitos eventos aqui. Estava acontecendo o curso Pacifismo aqui dentro do CAEC, e até o EPICOM teve que estar presente. Então, naquele momento, eu e alguns colegas que estávamos nessa dinâmica, nós tivemos um upgrade ali e nós acessamos o que acontecia fora
fora do intrafísico, que foi o que eu chamei de integração assistencial multidimensional. Eu vi que o campo estava interligado com o CAEC, onde acontecia essas dinâmicas e o pacifismo, e aí a síntese desse trabalho que a gente fez lá foi: no extrafísico não existem crachás e nem essa noção geográfica que a gente tem. Os amparadores estavam atuando lá, e estavam atuando aqui, estavam atuando na outra IC, tudo dentro do contexto do pacifismo. Percebeu-se naquele dia a atuação do espartano, aí eu conversei com colegas que estavam no curso pacifismo, também ele foi percebido, eu falei, puxa, nada como ter taquirritmia dos amparadores. Eles estavam lá, estavam na dinâmica, estavam no curso e conseguem fazer tudo e a gente aqui fica muitas vezes com a questão do crachá, olha, não, eu tenho que defender a minha IC, esse crachá, eu não posso sair desse ambiente, então eu conclamo os meus colegas intermissivistas a começarem a pensar nisso, a extrapolar, a ter os seus experimentos parapsíquicos nesse sentido, da integração assistencial multidimensional. E aqui eu faço um conceito do que é liderança compartilhada, né? É a qualidade ou condição da administração ou gerenciamento de empreendimentos realizados por consciência e consciexes, com múltiplas conexões interconscienciais e confiança mútua, comparticipando no mesmo holopensene e engajamento do trabalho grupal. Gente, durante esse tempo que eu fiz essa pesquisa, comecei, já deve ter aí uns 6 meses, tudo que me veio foi objetivando a coesão grupal. Toda hora, vira e mexe, vinha para a telepatia. Pense na coesão grupal, pense na coesão grupal. Então, é isso que a gente tem que pensar. Liderança compartilhada é trabalhar como operário e pensar como gestor. Essa pensata foi uma consciex que me inspirou pela paratelepatia no curso Imersão Progesterápica, que eu participei agora em setembro de 2016, e eu não quis ficar com ela só para mim, eu quis dividir com a consciex, porque afinal de contas é dela, a autoria é dela, eu coloquei aí no slide. E eu achei que tem tudo a ver com o que eu estava pesquisando. Então a gente tem que pensar como gestor, mas se tiver que trabalhar e carregar a cadeira e limpar a mesa, qual que é o problema, gente? Né? Nós vamos fazer resgate na baratrosfera, a gente vai ter que lidar com todo tipo de consciência e com todo tipo de trabalho. A liderança compartilhada, a cosmoética, a gente tem que pensar nisso. O colega não veio, o monitor não veio, qual que é o problema? Vou jogar energia negativa nele? Não, eu vou fazer o trabalho. Qual que é o problema? Então, o verdadeiro líder é aquele que não espera pelos outros e não escolhe as tarefas, mas realiza tudo o que está ao seu alcance. A partir da cosmovisão pessoal, a convocação para a liderança compartilhada se utiliza dos seguintes trafores e condições para vivenciar a grupalidade cosmoética incitando para direito. Aqui está minha querida amiga, professora Márcia Ram, coordenadora da Juriscons, que vai me ajudar aqui depois no debate. São trafores da liderança paradireitológica. A articulação empreendedora nos contatos pessoais para fazer tratativas evolutivas, a distribuição da liderança entre vários atores objetivando a coesão grupal, o sobrepairamento das situações conflitivas e antagônicas nas interrelações conscienciais, objetivando os acertos grupo-kármicos, e a atitude de ser bombeiro consciencial e pacificador, enquanto mediador multidimensional interassistencial. Essa seria uma síntese, um rol meramente exemplificativo. Tem muito mais no trabalho, mas não dá para falar de tudo. As premissas da liderança compartilhada, no meu entendimento, o embasamento para esse novo modelo de liderança estaria na colaboração, no entrosamento e na flexibilização dos gestores. E ainda, o comando hierárquico seria pulverizado com a distribuição de responsabilidades e disponibilidade individual de todos os componentes do grupo, assentada na vivência da cosmoética quanto à assunção das atribuições, competências e responsabilidades. Essas seriam algumas das premissas, gente, não são todas. Aqui eu entro com algumas pensatas da mini tertúlia e outras do léxico, para poder ilustrar o nosso trabalho. As pessoas querem que o poder seja compartilhado, mas não querem que a responsabilidade e o dever sejam compartilhados.
o assistente vê em primeiro lugar o dever. Não podemos, gente, ser românticos e ingênuos, porque nós temos que entender, na prática, o conceito de liderança compartilhada é conceber como um fenômeno coletivo, complexo. Ele envolve todos os desafios que envolve a diversidade de um grupo. Mas todos nós temos a capacidade de fazer ajustes, transformações e evoluções nas nossas posições. Basta querer. No entanto, não penso que tudo tem que ser compartilhado e com qualquer um. Isso é extremamente complexo. Quem está na liderança, hoje eu convidei especialmente a professora Marina Tomás, que é secretária-geral da Unicim, daqui a pouco eu vou abrir para ela. Sei que não é nada fácil, mas penso que é uma forma, é algo que a gente tem que pensar. Tá? Como deixar de ser romântico e ingênuo para trabalhar com um grupo grande, de forma coesa, cosmoética e compartilhar o que nós temos de melhor, que são os nossos trafores, os nossos atributos. Eu, gente, estou aprendendo muito a acolher os trafares das pessoas. Primeiro os meus e depois os das pessoas. Porque eu aprendi ao longo desses anos de autopesquisa que não adianta focar no trafar. O trafar é só a pessoa que vai poder reciclar. A gente não pode fazer nada por ela. A gente não tem como. A pessoa já está lúcida, é só com ela. Então, a gente tem que focar no que a pessoa tem de melhor, no que ela tem para contribuir com o trabalho, e não com o que ela tem de negativo. A liderança interassistencial, agora sim, quem estava aqui na mini tertúlia, lá naquele dia 5 de setembro de 2012, quando o Valdo falou sobre essa Verpom, ele disse, hoje quem está aqui é o transmetor. Ele veio nos dizer que que vocês vão fazer um trabalho depois da segunda DESOMA, que vocês serão líderes interassistenciais e que vocês vão para a baratrosfera fazer os resgates, vocês terão que voltar a Penates, vocês vão ter que fazer as suas reciclagens durante, a partir desse momento, esse momento é aquele dia, né? Dia 5 de setembro de 2012, até o dia da nossa segunda DESOMA, que nenhum de nós sabe, porque nós temos algumas décadas de vida pela frente, que tudo indica, mas pode ser que não, a gente não tem a menor ideia, nós estamos dentro de um corpo físico e a qualquer momento podemos perder esse corpo. Então, a liderança interassistencial que eu estou colocando aqui é nesse viés, essa Verpom que foi trazida lá em setembro de 2012. A Consim Intermissivista hoje será a líder interassistencial amanhã. Portanto, os conscientiólogos vivem a época histórica das mega decisões evolutivas fundamentais. Essa primeira parte está no DAC e a segunda foi ipsis literis do que foi falado naquele dia 5 de setembro. O evoluciólogo não fala para líderes apenas, ele cria líderes. A coisa mais inteligente é ser líder aqui, antes de estourar no extrafísico. Para evoluir, temos de carregar muitos conosco. As leis humanas são as mais fáceis e as leis da cosmoética são as mais difíceis. Depende de nós, de você, implantar nessa dimensão respiratória desde já para você mesmo o estado mundial, sem esperar que a humanidade o faça algum dia. Quando a pessoa chega neste nível, a assistência que ela vai ter é de evoluciólogo e de serenão. Pessoal, eu trouxe isso é uma reflexão, tá, gente? Para a gente pensar. E eu trouxe aqui, como exemplo de liderança compartilhada, o organograma da Unicim. Penso que a gente vive aqui dentro da Cognópolis, temos um voluntariado ativo em várias ICs e muitas vezes não estamos lúcidos para o que temos, o que já temos aqui de avançado. A Unicim é um modelo de liderança compartilhada, assim como eu disse no início. Essa tertúlia matinal já é um exemplo de liderança mental somática para os colegas que chegaram depois. E eu agora, nesse momento, vou passar a palavra para a secretária-geral da Unicim, professora Marina Tomás, para ela poder falar um pouquinho sobre esse organograma, que, no meu entendimento, é um dos modelos de liderança compartilhada. Por favor, professora.
Uau, vamos iniciando, né? Vamos iniciando, que tem gestores também que podem colaborar. Porque eu vejo assim, primeiro, parabéns pela parte teórica que você trouxe, procurei acompanhar, mas minha mente vai um pouco mais devagar e a gente no debate vai aprofundando. Sim. Eu vejo uma condição, quer dizer, por que eu falei da teoria? Eu vejo realmente a Unicim lá dentro, mas a Unicim não na pessoa do secretário-geral. Eu acho que, na minha observação, durante o tempo de existência da Unicim, nós da CCCI temos focado muito no secretário-geral ou na pessoa que está na função, né, de secretária-geral. E, no entanto, esse último ano que passou, que é o ano que eu estou lá trabalhando com a equipe, que a Unicim é o estatuto. Estudando o estatuto, vendo o estatuto, o que eu encontrei lá dentro? Eu não encontrei as pessoas que ocuparam as funções. Eu encontrei uma inteligência evolutiva. E, pelo menos para mim, eu acho que para a CCRI também, o referencial de inteligência evolutiva que nós temos é o professor Valdo Vieira. Então, eu encontrei o Valdo lá dentro. O desafio, qual é, sabe? Qual é o desafio, Marlene? É nós colocarmos em prática a proposta que está no Estatuto da Unicim. Tem ajuste lá, ajuste aqui, mas a essência é muito interessante. Então, tem o colegiado de intercooperação. Esse colegiado de intercooperação, ele convoca a massa, ele convoca os voluntários, diretos ou indiretos. Tem lá uma conceituação muito interessante. É comum a gente achar que o colegiado de intercooperação é só para o voluntariado ativo. Então, voluntariado ativo é hoje. Amanhã ele tem uma doença ou uma dificuldade, ele deixa de colaborar com a conscienciologia? Não. E esse colegiado de intercooperação, eu até coloquei uma condição que eu acho que vale a pena a gente pensar, Marlene, esse intercooperação é para fazer a análise de questões que não sejam de competência privativa dos demais órgãos. Então, você vê, não é como antigamente que a gente chegava na praça pública e vamos lá, todo mundo, né, fazíamos o que fizemos, muitas vezes de forma aleatória e manipulada. Então, não, quando as instâncias não estiverem em condições de resolver determinadas questões, quando as instâncias necessitarem de um grupo maior pensando na questão, aí sim a Unicim convoca o intercooperação. Isso. E só lembrando, professora Marina, que esse colegiado de intercooperação, ele é instalado com a participação democrática e direta de todos os voluntários. Todos. Isso é que eu vejo a questão da liderança compartilhada. Todos os voluntários terem voz ativa em determinados e tem voto, eventos. Tem voto. O voto é o válido. Exato. Né? E aí a gente tem também que esclarecer aos colegas voluntários que não é o fato de, às vezes, só levantar a mão, gente. Às vezes, só levantar a mão está fazendo o quê? O que o Valdo falava aqui? Mexendo com milhares de dimensões. A responsabilidade quanto à lucidez do que temos que votar. Né? Então, a gente não adianta falar que tem um negócio super avançado se a pessoa não está lúcida para o que vai votar. Na hora que levanta lá a mão, está decidindo também. Exato. Responsabilidade e dever. Responsabilidade e dever. E uma outra condição, está compartilhando aquele poder. Na hora que no intercooperação a gente faz assim, ou não faz assim, né? Ou levanta para dar o contra, né? Como ocorreu ultimamente, ocorreu algo assim. Não foi suficiente para a gente definir nada, queremos debater mais, ok? Vamos debater mais. Uma outra condição que eu acho que pode colaborar a gente pensar, Marlene, assim, no dia a dia, o poder de decisão está centralizado, no mínimo, em 5 pessoas, que são 4 comitês e a Consim secretária-geral. Né? Então, o que acontece no dia a dia? É exatamente o que você escreveu ali. Então, a decisão não pode vir de uma única cabeça, porque é arrogância demais achar que uma única cabeça, por mais competente que ela seja, ela não tem a competência de elaboração, de raciocínio, de construção da decisão grupal. Então, não sei se
Falta mais eu gostaria de falar assim, porque eu anotei ali o que consta do organograma, né? A gente, quando coloca lá, gente, Unicim, aí vem o organograma da Unicim, que, assim, eu vejo aquilo ali como um modelo mesmo de liderança compartilhada. Lá tem o Conselho Científico, o CIAJUC, que é a assistência jurídica, o Conselho de ICs, né, uma vez por mês, todos os coordenadores de ICs se encontram para debater sobre as mais diversas temáticas que envolvem a Conscienciologia. O Conselho de EPICONS. Mesma coisa, pelo menos uma vez por mês. Isso. O CINEL, o Conselho de Neologística, eu acho super importante. Muita gente não sabe desse conselho. Nós precisamos começar a pensar na criação dos nossos neologismos. O Valdo criou os dele, os mais de 6.000, criou. Mas só que agora ele não está mais aqui. Nós vamos ter que começar a criar os nossos. Você sabe, nós vamos ter que expandir a ciência. Todo sábado o CINEL se reúne. Sim. Todo sábado no final do dia. Sim, super importante a gente saber da existência e procurá-los para saber. Às vezes a gente está escrevendo e vem aquela ideia de amparador, aí você fala, não, mas isso não tem, então eu não posso escrever, não tá ainda, não tem esse vocábulo. Gente, nós não vamos criar nada, a gente só vai copiar. Temos ainda o Conselho de Intervoluntariado, né? Como é o Conselho de Intervoluntariado? Existe, assim, Está funcionando. Funciona. Né? Está funcionando. Então, a equipe desse conselho é formada pelo representante do voluntariado de cada IC. Né? Temos ainda os comitês, que é o de paradiplomacia, não é isso? Paradiplomacia. De conscienciocentrologia. Perfeito. E de planejamentos e projetos, que eu estou vendo que está ali, ó, professor. Falta um. É o administrativo. São 4 comitês. Então, esse administrativo é que mantém a engrenagem do dia a dia, né? Tem o protocolo, tem o arquivo, tem o atendimento. Esqueci alguma coisa. O voluntariado. Tem o financeiro. Né? Maravilha, professor. Esse é o administrativo. Conscienciocentrologia lida com todas as instituições e grupos que têm essa intenção. Depois nós temos o paradiplomacia, que posso falar um pouquinho? O paradiplomacia é muito interessante porque o objetivo é ajudar a CCCI na solução de conflitos. Mediação de conflitos. Mediação de conflitos. Maravilha. E nessa condição, o que acontece? Em função do paradiplomacia, é igual a conscienciocentrologia, em função deles receberem a demanda de diversos, acaba criando um ambiente de solucionática, que vem uma outra pessoa que ali dentro daquele grupo é um problemão que eles não conseguem enxergar naquele momento uma solução ou um encaminhamento. Mas naquele campo da paradiplomacia, independente da pessoa que estiver lá, na minha opinião, né? Claro que sempre tem o estilo da pessoa, do líder, mas é que cria-se um campo ali propício para que as informações concentradas se pulverizem e ajude a todo mundo. Depois, que o que está faltando aqui que eu falei é planejamento e projeto, mesma coisa. Uma coisa é um grupo criar o seu planejamento e criar os seus projetos. Ok, tem que ser dessa forma. Mas quando sabe daquela metodologia, daquele método, amplia a visão e essa liderança compartilhada ajuda todo mundo. O que mais? Os projetos suprainstitucionais são muito importantes, porque, na verdade, a Unicim ela é um grupo que precisa realmente dessa coesão grupal interna, senão ela não ajuda ninguém. Então, a gente chega lá e é um grupo atendendo grupos. É muito interessante o mecanismo, como ele se monta. E, inclusive, esses 12 conselhos que existem, 6 são técnicos e 6 são de ICs. Tem o Conselho do Voluntariado, que chama Intervoluntariado. Tem o Conselho das ECs, que a gente considera técnico, porque a especialidade é empreendedorismo. Tem o Conselho de Parapedagogia, o Conselho de Segurança, que são técnicos. Então, os que são pertinentes aos grupos são 6, que é o científico, CIAJUC, voluntariado... EPICONS? Não, EPICONS ele é técnico, especialista. Ah, tá. Entendeu? Então, na hora que uma IC ou uma pré-IC vai se movimentar, os 6 se movimentam e estão em prontidão ali para fazer as reuniões técnicas, temáticas com esses grupos, até eles, principalmente uma pré-IC, até ela ficar pronta para andar. E uma IC
ajustar uma coisa ou outra que precisa. E esses conselhos não são formados por pessoas da Unicim, eles são formados por, com exceção dos técnicos especialistas, que são pessoas que... os das ICs são formados por pessoas das ICs. Só tem um da Unicim que fica ali mais para organizar pauta, fazer os registros em atas. Maravilha, obrigada. No debate, se alguém tiver alguma dúvida, gente, ou algo para acrescentar para a gente, que nós estamos todo mundo aprendendo. Então, pessoal, quando começaram as divulgações dessa tertúlia, desse trabalho, as pessoas começaram, as próprias colegas, mas Marlene, você tem um exemplo para me dar sobre liderança compartilhada, um exemplo pessoal? E eu disse, eu tenho o meu trabalho, né? O meu trabalho é um trabalho de liderança compartilhada, eu compartilho com os juízes, enquanto eles ficam dentro do gabinete fazendo uma parte, eu os represento na parte externa, então eu faço esse trabalho há quase 20 anos, dentro do Poder Judiciário, mas aqui dentro da Conscienciologia é um modelo que eu, né, que eu ajudei que eu contribuí, a minha participação pessoal dentro dessa questão da liderança compartilhada, é a construção do Laboratório da Paradireitologia, que foi fundado em 24/11 de 2013. Eu morava ainda em Minas, em 2009 eu estive aqui, e ao participar de uma dinâmica parapsíquica da Paradireitologia, eu tive um insight de que nós deveríamos construir o Laboratório do Paradireito. Eu compartilhei naquele momento, mas eu não morava aqui ainda, eu só consegui formar um grupo para poder levar à frente o projeto em 2012. E aí, por que a liderança compartilhada? Nós éramos apenas um grupo de pesquisadores dentro do Colégio Invisível da Paradireitologia. Nós não tínhamos instituição ainda. No entanto, nós conseguimos, através do CAEC, naquela época, cujo gestor era o professor Felipe Mansur, que nos acolheu com o maior carinho, com confiança mútua. Uma das coisas mais importantes dentro da liderança compartilhada é a confiança mútua. Ele acreditou em nós, porque imagina, gente, éramos apenas um grupo, nós não tínhamos estrutura de IC. Então, ele acreditou no nosso trabalho, nós nos comprometemos com os recursos materiais e conseguimos. Eu, o professor Rafael, a professora Cristina Aracac, a professora Adriana Rocha, conseguimos os recursos materiais e o CAEC nos forneceu os recursos humanos e a estrutura de IC para consolidar esse trabalho, que depois doamos para o CAEC, até porque fica dentro do espaço do CAEC. Então, assim, é a minha experiência na Conscienciologia que é visível, né, nessa questão da liderança compartilhada. Bom, então, para finalizar, eu trouxe algumas perguntas, porque eu acho que esse trabalho que eu trouxe é apenas uma reflexão. Ainda está em construção, como eu disse no início, e eu vou fazer algumas perguntas, consta aí até do papel, para a gente questionar. Lógico, gente, que não precisa ficar presa a isso. Se você teve qualquer dúvida da minha exposição, eu estou aqui justamente para esclarecer. Então, como seria a sua liderança compartilhada no universo da TENEPS? Você compartilha com o seu amparador todas as consciências que ele traz, ou aquelas que são muito desagradáveis, que vai dar dor de cabeça, você vira as costas? Como é a sua liderança compartilhada no convívio com a sua dupla evolutiva? Você libera o seu duplista para aquela itinerância necessária de última hora? Ou você faz cara feia, puxa, já tinha combinado? E dentro de casa, eu já vi colegas falando que brigam por causa de espaço na geladeira. Ele gosta assim, eu gosto assim. Então, gente, é muita coisa que a gente tem que pensar em liderança, não é só lá na governança. Como compartilhar a geladeira, entendeu? Olha, eu gosto mais da parte de cima, você fica com a parte de cima, eu fico com a de baixo. Então, a coisa é um pouco mais complexa. Como é a sua liderança compartilhada no ambiente do voluntariado? Você faz reserva de informações ou você confia no seu colega? Como é a sua liderança compartilhada com os pets? Você compartilha a sua casa ou impõe todas as regras? Aqui nesse contexto eu vou pedir licença para contar o que me aconteceu há 20 dias. Eu tinha uma cadelinha que eu precisei doar quando eu vim morar no CAEC. Eu não pude trazê-la porque ela é de médio e grande porte. Então, eu doei essa cadela há 1 ano e 8 meses. E o que acontece? Há 20 dias apareceu um filhote de gatinho lá no meu condomínio e eu acolhi, eu adotei o gatinho, um bebê.
2 dias depois, quando eu ainda estava aprendendo o que era viver com um gato, a minha cadelinha que eu tinha doado há 1 ano e 8 meses volta para casa. Ela me esperou na portaria do condomínio e quando eu passei com o meu carro, ela pulou em cima do meu carro. E aí o porteiro me chamou e falou, Marlene, tem 1 semana que ela estava aqui, ela não aceitava que ninguém chegasse perto dela. Nem ração ela recebeu, porque os porteiros dão ração para os cães abandonados. Quando eu a reconheci, porque ela estava tão maltratada e estava com mordida de cachorro, estava cheia de carrapato, com um pelo gigantesco, eu mal a reconheci, mas pelo comportamento dela e pelas energias, eu parei o carro e eu vi que era ela, e aí eu levei para casa, levei no veterinário e era de fato ela. Só que eu não esperava que ela fosse voltar para casa e muito menos ela esperava que fosse deparar com um gato dentro de casa, né? E um gato bebê, que requer uma atenção muito maior. Então foi um conflito, instalou-se um conflito e o que eu pensei? Depois dessa prova de lealdade e de amor, eu vou ficar com a minha cadelinha e vou doar o gato, né? Vou doar o gato. Aí veio uma amparadora que me acompanha já há algum tempo e me disse, mas você não está pesquisando a liderança compartilhada? Faça a liderança compartilhada dos pets, eles também precisam. E foi aí que eu resolvi ficar com os dois. Um fica dentro de casa, o bebê, o gatinho, e ela fica do lado de fora, que ela tem a casinha do lado de fora. E depois isso me causou tanto espanto, porque não é comum, né? A questão do gato é comum voltar para casa, mas do cachorro é incomum. E eu até, numa dinâmica, eu quis perscrutar o porquê dela ter voltado. Eu ainda pensei, será que a minha casa está sem segurança? Aí a resposta veio, não. É o contrário, é porque na sua casa ela tinha segurança e ela estava em risco. E que o sub-humano, quando é bem tratado, ele tem essa sinapse. Ao correr algum risco, ele volta para casa. Então eu falei, nunca mais, a minha cadelinha lá da minha casa, ela não sai nunca mais. Então, gente, agora para pensarmos grande mesmo, e agora sim a gente vai finalizar. Como será a liderança quando já vivenciarmos a política evoluída do Estado Mundial? Lembrando que a função prioritária do Estado Mundial consiste em promover a cooperação, o intercâmbio e a integração entre os povos. E eu termino com uma pensata aqui da mini tertúlia de 2014, que foi falado, o Estado Mundial vai nascer daqui, deste planeta. Temos que começar a pensar agora. Vamos fazer primeiro o Estado Mundial dentro da Cognópolis, com o Conselho dos 500 e a democracia pura. Valdo Vieira, mini tertúlia 2014. E no léxico consta, na Terra, caminhamos para o Estado Mundial. O tempo dirá. Muito obrigada, estou disponível para as perguntas, para o debate e principalmente para aprender com vocês o que nós temos aí de trabalho pela frente dentro deste contexto. O poder que a gente fala aqui é o poder consciencial, é o poder evolutivo. Poderíamos dizer que a liderança envolve relações de poder? É óbvio, envolve relações de poder. Tanto é que eu falei no início, ela pode ser positiva ou negativa. Mas se você imagina, nós temos aqui instrumentos e ferramentas para qualquer um fazer o trabalho, qualquer um. A gente tem a Enciclosapiens que abre todos os dias, tem um verbete novo. A pessoa não precisa nem ser voluntária. Outro dia eu estava numa tertúlia da tarde aqui, o colega falando que nem é voluntário, ele só escreve verbete. Então, quer dizer, ele é autodidata, ele sabe de Conscienciologia, porque hoje não precisa, se você não quiser, lógico que não é o ideal, mas se a pessoa não quiser nem fazer um curso, ela pode escrever livro, ela pode escrever verbete, ela pode falar em qualquer das chamadas de trabalho e representar. Então, eu vejo muito a questão do liderado, da vitimização também. Tudo coloca no outro, entre aspas, a culpa. Ah, não, ali não dá para eu entrar porque ali o outro manda. Não é bem assim, não. Eu não vejo dessa forma, não. Eu penso que existe um equívoco dos liderados também. Pode ter um viés? Tem. Mas é a falta de posicionamento da pessoa que leva ela a ter aquela coisa. Não, ali não pode, ali eu não posso atuar, porque ali é do fulano. Ué, como assim? Nós estamos na Conscienciologia. Conscienciologia é uma ciência para ser explorada. Isso aqui não é o nosso trabalho é voluntário, ninguém ganha 20 mil reais por mês, porque não tem nenhum executivo. Aonde está esse poder? O poder que eu vejo, eu até trouxe aqui a definição que o Valdo dá de poder na enciclopédia.
O poder é o estado, condição, percepção, qualidade, recurso, dispositivo ou artefato do saber empregado pela consciência capaz de dinamizar o desenvolvimento da própria evolução consciencial com as melhores diretrizes racionais, cosmoéticas, fraternas e prioritárias. Esse é o poder que eu quero enxergar na Conscienciologia. E você vê que ele não usa a palavra cosmoética. Então, o poder é neutro, é como você estava falando. Se a pessoa está se justificando ou está justificando o seu não fazer ou a sua dificuldade evolutiva pessoal, colocando a responsabilidade de qualquer mecanismo, outra pessoa, né, do poder, ele precisa se atualizar mesmo, porque Exato. O poder é neutro. Quem faz o poder anticosmoético é a pessoa que exercita errado, né? Não? Sim, e essa relação de líder-liderado, o líder tem a responsabilidade, mas o liderado, eu falei antes na questão da responsabilidade, é de todo mundo. Quando você levanta a mãozinha lá, parece que é só estou lendo no meio de uma multidão de 250 pessoas, ninguém nem vai me ver. Como assim, gente? É multidimensionalidade. O viés do meu trabalho é multidimensional. É para a gente não esquecer em nenhum momento de hoje, ou seja, de hoje não, do dia 5 de setembro de 2012 até o dia da nossa segunda dessoma, que a gente está vivendo a questão da pré-intermissiologia, que nós somos mini peças da Reurbex e que nós, se quisermos ser líderes interassistenciais, temos que estar lúcidos o tempo todo, senão não vamos conseguir. Ao fazer o resgate, conforme eu já disse, se tiver muitos trafares, vai ter que ser resgatado e não vai fazer o resgate. Marlene, eu gostaria de saber o seguinte com você. Nós sabemos que a liderança é um atributo intraconsciencial. Sim. E parece-me, assim, eu penso que sem o exercício da liderança é bem complicado a pessoa evoluir, porque nós precisamos de aprender a utilizar esse exercício da liderança, como você falou, com as duas condições do líder e do liderado. Agora, como existe a condição da liderança cosmoética e da liderança anticosmoética, você poderia falar um pouquinho, dar algumas dicas para nós aí, para poder atuar de uma forma mais assertiva dentro desta condição da liderança cosmoética, envolvendo aí a questão das bioenergias, da multidimensionalidade, do processo multidimensional? Uhum. Sim, Janete, eu disse que a liderança, fiz a definição como sendo um tema neutro, falei bastante, acho até que eu falei mais sobre a anticosmoética, são, acho que 9 condições de liderança anticosmoética, autoritária, tirania, e depois comecei a falar da liderança cosmoética, que é o nosso objetivo, que é o nosso foco, justamente para sermos líderes interassistenciais após a nossa segunda dessoma. A liderança, a autoridade intrafísica, conforme eu disse, é a partir dos seus exemplos. Eu não vejo como você ficar dando aula, porque a gente, basta você vir aqui na tertúlia da tarde, ou na tertúlia matinal, ou no círculo, ou em qualquer curso. Todos os professores, eu nunca vi nenhum professor falar de forma anticosmoética. Todos têm uma teoria espetacular, as ideias avançadíssimas, irreparáveis, irretocáveis. Então, e se não está funcionando, o que falta? Coerência e exemplo. Eu não vejo outra forma. Por que eu falei lá naquele slide que o autoexemplarismo arrasta? Por que eu falei, por que a gente veio para Foz do Iguaçu? Minha cidade era maravilhosa, eu tinha amigos muito bons. Nossa, adorava trabalhar lá no IPC de BH. Mas eu preferi vir para Foz do Iguaçu. Eu e mais 1000 pessoas. Porque tínhamos um líder aqui que era cosmoético, que era coerente e que nos arrastou. Então, eu acho que é a partir do nosso exemplarismo, a partir da nossa reciclagem. Agora eu sou coordenadora da IC. Nossa, que exemplo que eu vou precisar dar para arrastar os voluntários? É essa pergunta que a pessoa vai ter que fazer. Agora, aí como? Não tem receita de bolo, porque cada IC tem uma especialidade e tem um grupo de voluntário. Como é que eu vou falar isso para uma colega que está falando na conscienciometria, eu falo isso para outra colega que está na paradiretologia? Então, cada uma vai ter que ver o seu viés de atuação, o seu público-alvo, a sua especialidade
e o que ela precisa de reciclar e mediar. Eu vejo a coordenação, não só a coordenação, a questão da liderança, principalmente para nós, né, estou falando agora no nosso contexto conscienciológico, é a questão da mediação entre a questão intrafísica e extrafísica. Porque intrafisicamente você está lúcido o tempo todo, né? A gente está num corpo biológico, se você não tiver lúcido, você não sai nem da cama. Lúcido quanto à questão intrafísica. Mas quanto à questão extrafísica, a gente tem que ficar batendo. Eu tenho as minhas técnicas. Outro dia mesmo eu compartilhei com o grupo como eu faço aqui para poder não perder os meus insights durante o dia. Porque eu não saio de casa de manhã achando que eu só vou fazer um trabalho intrafísico. Isso desde que eu acessei as ideias da Conscienciologia, eu comecei a fazer essa autopesquisa às 24 horas que eu estou lúcida. Óbvio que não é sempre que eu estou lúcida. Tem uma sinalética energética, aconteceu isso, tem um numeral ali que tem a ver comigo, eu anotei. Não dá para eu pensar nisso agora, eu vou ter que pensar nisso depois, mas eu anotei e eu imprimi aquela informação para mim. Aquela informação ninguém mais me tira. Entendeu? É exatamente isso aí que eu acho que é o ponto, né? A gente não se omitir, ficar atuando mesmo que erre, mas eu acho que sem lidar com esse exercício da liderança, não tem como aprender a melhorar ou a qualificar a liderança. Janete, eu acho que, bom, eu não sei se eu deixei claro, assim, o meu viés, o viés do meu trabalho, dessa ideia, né? Aos colegas que chegaram depois, eu disse aqui no início que eu não vim defender um verbete, não vim defender um trabalho, eu vim compartilhar uma ideia para enriquecermos e para refletirmos sobre o assunto de como devemos proceder na nossa liderança, no nosso dia a dia. E eu falei no início, não estou falando só da governança, porque às vezes as pessoas confundem a liderança com a governança política. A professora Márcia Ram, vou falar ela, porque ela é a nossa coordenadora da Jurisconsa. Ela está na governança, ela está na coordenação, ela está exercendo uma liderança dentro da política conscienciológica. Mas ela tem toda uma liderança nas outras 23 horas que ela, no dia dela. Ela tem 1 hora de TENEPS, que ela tem uma liderança junto com o amparador. Ela tem uma liderança junto com os filhos dela. Desculpa pegar você, mais. Ela tem a liderança com os pets, ela tem a liderança no escritório, no trabalho dela. Ela tem diversos tipos de liderança. Ela vai pegar um táxi, igual eu falei. Eu comecei a me observar. Eu tenho um motorista que me atende, não é táxi, porque por causa do meu trabalho eu tenho um motorista que às vezes me leva para... Eu não vou sozinha em determinados locais. Então, eu pago a ele, né, óbvio, a diária. E muitas vezes eu me peguei querendo impor o meu itinerário. E aí eu pensei, mas ele que está no comando, ele está dirigindo o carro. Por que eu tenho que ficar falando itinerário? Tem que deixar, tem que compartilhar a liderança do motorista. Eu tenho que confiar nele. Ele é meu motorista há 6 anos. E eu vou ficar falando, não passa por ali, porque eu gosto mais dali, daquela rua. Gente, então assim, quando eu estou falando de liderança, é nas nossas 24 horas, é a nossa intraconsciencialidade, é a nossa manifestação no dia a dia. Por quê? Voltando na questão multidimensional. E da questão da autoliderança, então, né, Marlene? Pelo que você está falando. Autoliderança, liderança em todos os tipos. Você pensou, pronto, já tem alguma escolha, algum tipo de manifestação. Porque o que nós não estamos lúcidos ainda, gente, é a questão extrafísica. Às vezes a gente faz escagens e não vê, não percebe, justamente porque a gente está tão acostumado a pensar de uma forma, com a boca tão torta, que não percebe que tem, 20 consciências ali, usufruindo daquela forma da gente pensar. E às vezes uma coisa simples e boba, que a gente, se tiver lúcido, a gente recicla assim, ó. Então, assim, temos que pensar nos vários vieses no nosso dia a dia, nas nossas 24 horas, e não só na governança política, conforme eu disse. Marlene, Malo, aqui. Ei, Malo. Tudo bem? Eu gostaria que você comentasse, Marlene, se na sua percepção, dentro dos seus estudos, a liderança compartilhada, quando genuína, quer dizer, espontânea, não é um ato forçado de parecer horizontal, no fundo, sem ser, porque já traz as decisões prontas apenas para comunicar ao grupo. Exato. Ela chama isso horizontalidade, isso não é horizontalidade. Então, mas numa genuína liderança compartilhada,
as competências pessoais, notadamente a parapsíquica, de acordo com a cosmoética, é mais aparente, ela fica mais, vamos dizer, como todos participam, as pessoas se identificam pelo nível de cosmoética própria. Você acha que essa conduta, ela vem contribuindo para minimizar a competitividade que nasce da insegurança, principalmente parapsíquica? Quanto mais eu observo que há competitividade, é porque a incompetência parapsíquica ela está mais aflorada e não está sendo trabalhada do modo que poderia. Então, o caminho fica errado, fica contra a pessoa, porque não tem a mesma habilidade. Então, você acha que a liderança compartilhada ela pode minimizar, neutralizar e ajudar a acalmar, aplacar essas deficiências? Malu, muito obrigada pela pergunta. Eu, quando disse aqui que eu falei desses trafares, não dá para, foi um rol meramente exemplificativo, não dá para fazer de forma exaustiva, mas um que eu quis muito colocar e não pude, até porque consta do meu trabalho, que para quem não estava aqui, esse trabalho foi pedido por Valdo Vieira, e todos os itens ele me deu para escrever um curso, um livro, um verbete, o que eu quisesse. Bom, um dos itens é ciumeira, concorrência e competitividade, esse trinômio. Ele falou várias vezes aqui que esse trinômio ainda paira no nosso meio, né? E, infelizmente, Malu, eu acho que a gente tem que trazer à tona para a pessoa saber que ela está vivenciando aquilo, porque às vezes vê aquilo e fala assim, não tem isso não. Não, peraí, eu não tenho isso não. O outro tem, mas eu não tenho isso não. Então, e às vezes tem. É igual você falou, e quando você vê a questão parapsíquica através do parapsiquismo, você vê que tem. E a pessoa não está lúcida, aí você vai falar. Aí como é que fala? Entendeu? É um trabalho difícil, complicado. Extrafisicamente você percebe, nas energias você percebe, mas se você vai falar, a pessoa ou não vai gostar, ou vai ficar de mal de você, ou vai deixar o voluntariado, ou vai falar que você que está competindo com ela. Então, assim, é super complexo. Eu penso que a gente falando do assunto, porque o que era o meu objetivo? Acessar, quando eu falei desse viés anticosmoético, que são 9, né? Acessar os bolsões para podermos assistir. Enquanto nós somos, a maioria de nós aqui somos tenepsistas. Se a gente começa a acessar, isso vai se esvaindo. Eu venho aqui, eu falo, aí depois vem aqui amanhã outra professora fala, aí você lá na sua dinâmica, eu sei que você tem, com a professora Marina, vocês falam. E aí, com o tempo, eu acho que isso vai se esvaziando. Até a nossa segunda dessoma, eu espero que já esteja vazio, para a gente não mergulhar na baratrosfera e ficar lá. Sim, porque você senão vê, o resgate não vai acontecer, nós vamos ter que resgatar. Para exaurir isso, porque é uma coisa bem antiga, né? Eu vejo assim que a liderança compartilhada, ela obriga praticamente a pessoa a ser mais franca, obriga a pessoa a ser mais sincera, obriga a pessoa a se autoposicionar. Você fica, de fato, conhecendo como a pessoa pensa. E ela vai ter os feedbacks extrafísicos, ela vai desenvolver o parapsiquismo muito mais depressa. Porque a ausência do posicionamento faz um escondimento tal que não permite a pessoa trabalhar aquilo. Agora, numa liderança compartilhada, ela é levada a se autoposicionar. E ela vai ter o feedback não seu, das consciex. E isso vai desenvolver o parapsiquismo da pessoa. Então, acaba sendo um processo reeducativo onde todos aproveitam. Eu considero, dentro da área, que é uma das minhas linhas de trabalho, que é a parapedagogiologia, eu considero essa a fina flor da parapedagogiologia, porque ela exibe as deficiências e oferece as soluções do outro lado. E a pessoa descobre sozinha, sem precisar do líder falar nada. Ela leva na cabeça, por causa da patopensenidade, do escondimento, da falta de sinceridade, e isso leva ao desenvolvimento parapsíquico. Lembra que o professor Valdo sempre dizia, quando a pessoa recebe um assédio importante, é um galardão. Ela recebeu uma medalha, sinal que o que ela está pensando está interessando aos assediadores. Porque, dependendo da pessoa, nem o que ela pensa interessa aos assediadores, porque é muito ruim. Exato. Eles falam, aqui não vou nem pensar, porque ela já faz o trabalho sozinha. Tira o emprego do assédio, está desempregado, porque a pessoa sozinha já faz. Então, eu vejo importantíssimo esse tema que você está abordando, por causa dos reconhecimentos das competências que vêm do exemplo. Exato, Mala. Os exemplos, eu falei aqui no meu slide da liderança multidimensional, eu falo que
a questão de ultrapassar a liderança humana. Não adianta a gente querer poder intrafísico, autoridade constituída, prestígio social, cultural. Isso dentro, lógico que às vezes é importante num determinado trabalho, mas isso no nosso contexto conscienciológico eu acho totalmente anacrônico. Não faz sentido nenhum a gente fazer um curso intermissivo, falar de ideias avançadas. Todos os professores aqui falam de ideias avançadas. Eu já fui em todas as ICs, em todos os laboratórios. Eu já fiz assim, o quanto eu já gastei, quantos cursos eu já fiz. Em 2013 eu fiz as contas, eu já tinha gastado R$40 mil só com cursos. Então, assim, eu conheço bem. E, olha, são irreparáveis na fala. Irreparáveis. São todos, na teoria, são nós todos. Eu vou me incluir, tá, gente? Nós todos somos maravilhosos para falar da teoria conscienciológica. Eu penso que agora está chegando a hora, agora que não temos aquele líder, aquele mega líder com aquela coerência, aquela cosmoética que arrastava mutirões, a gente vai ter que fazer o esforço para reciclar e começar a vivenciar um pouquinho do que a gente fala. Deixar de ser liderado e de ser líder. Às vezes você tem que ser liderado, né? Porque o compartilhamento é ficar na horizontalidade. A Malu definiu espetacularmente bem. Às vezes já vem com a decisão tomada e fala que a liderança compartilhada. Não é bem assim. Vamos só pedir um pouquinho aqui a licença de vocês, para vocês se inscreverem, para poder fazer as perguntas. Eu vi que a Rosa está com o telefone na mão, depois a microfone. Carla... Telefone não. Telefone, desculpa, com o microfone. Alex, já é automático, né? O telefone na mão. Rosa, por favor. Posso falar no telefone? Obrigada. Eu fiquei refletindo aqui sobre tudo que foi falado, né? E eu achei assim, ó, liderança compartilhada, para mim, é quase um oxímoro, né? Porque liderança é quase um oxímoro. Porque a liderança, você pressupõe um líder, né? E tem que compartilhar, que aí coloca o liderado junto, não é? Então, por exemplo, a Malu falou uma coisa bem interessante, que é a condição do liderado ser forçado a se expor, né? A ter um ambiente assim. Mas eu também penso, na hora que você estava falando, eu pensei muito que a palavra, assim, o substantivo aqui é o líder, né? É liderança. O compartilhado é um adjetivo. Então, eu penso que o maior desafio aqui é realmente do líder, de abrir a liderança para poder fazer emergir do todo as potencialidades de todo mundo. E a gente já vem, como a Márcia falou, a gente já vem sobrevivendo, né, há muito tempo. Então, eu acho que agora é o momento da gente abrir. E aí também foi falado muito em organograma. O organograma da Unicim, especificamente. Mas, assim, generalizando, não falando só da Unicim, eu não estou querendo aqui focar só no organograma da Unicim. Qualquer que seja o organograma, por melhor que seja organizado, vai depender das pessoas que vão colocar aquilo em prática, para colocarem aquilo compartilhado ou não. Então, eu acho que, no fundo, a Janete tocou no nó górdio aí, que é uma questão intraconsciencial. Sim. Né? Então, essa liderança compartilhada é uma questão intraconsciencial. E, para mim, ela começa e é uma questão de postura, de intenção, de despojamento. Né? E aí eu penso que, também, assim, como eu falei, um oxímoro, por quê? Porque, de um lado, é a força presencial atratora cosmoética, e, do outro, é a questão de compartilhar essa força. Como é que você faz isso? Exerce uma força atratora de organização e, ao mesmo tempo, compartilha isso. Para mim, isso é uma coisa bem complexa, isso, né? Não é uma coisa simples. Mas eu acho que, se é um tema para a gente pesquisar, porque já está na hora da gente saber fazer isso de uma maneira bem cosmoética, né? Sim. Então, eu acho que queria só fazer essas reflexões. Porque, desculpa, mas assim, a Malu foi em cima do lance quando ela falou na questão do parapsiquismo. Porque o que o Valdo me deixou de síntese, ele falou assim, a verdadeira liderança compartilhada exige parapsiquismo lúcido, ela se espraia, é multidimensional. Isso é a síntese do que o incógnito falou. Isso foi o que ele me passou lá naquela manhã de 22 de janeiro, pedindo para eu escrever. Então, quer dizer, e aí a Malu tocou num ponto, se a gente fica com tantos trafares, com aquela coisa
da ciumeira, da competitividade, da concorrência, não vai ter parapsiquismo, né? E como é que vai ter liderança compartilhada se não tem parapsiquismo? Porque o que eu estou falando, gente, o meu tema, porque já tem a professora Carla, que se ela quiser pegar o microfone e falar o que ela tem de experiência, ela tem o verbete na enciclopédia, ela fala mais dentro da questão da liderologia, dentro da questão da administrativologia, não é isso, professora? Eu estou falando mais no viés multidimensional, porque liderança compartilhada já tem diversos conceitos, se vocês colocarem na internet, tem várias empresas trabalhando, tem empresas com 500 funcionários e sem nenhum gerente. É a questão da gestão participativa. Tem gente ganhando rios de dinheiro para poder fazer esse trabalho nas empresas, né? É um trabalho novo? É, mas nem tanto, na SOCE se faz. Então, eu deixei bem claro que eu não iria fazer essa abordagem. Nós temos esse viés, porque na Conscienciologia nós temos uma estrutura, né? Nós temos as hierarquias, nós temos uma estrutura, mas eu estou dando o meu viés do meu trabalho para a questão parapsíquica, que foi o que a Malu pegou. Não, né? eu sei, mas olha, eu concordo também com isso, só que eu acho que a gente aqui tem diversos níveis de parapsiquismo. De lideranças. De parapsiquismo, e o parapsiquismo, a gente sabe que, como você falou no início, no lugar de um dedo tem milhares de dedos ali, milhares de dimensões. Uhum. E que a gente sabe também que você pode ver uma faceta da multidimensionalidade e o outro não vê. Não vê. Né? E isso independe do parapsiquismo, depende do momento. Então, assim, uma das coisas que eu penso que eu acho que é fundamental, né, é a glasnost, é ficar tudo muito claro. Porque, independente do parapsiquismo, compartilhar o que foi visto também no Sim, né? Porque assim você não é pego no extrafísico pelos assediadores, né? Porque não adianta, é o que a Malu falou, se não tiver a questão ela não chegou a falar transparência, mas essa questão do desenvolvimento da cosmoética dentro do parapsiquismo, nós realmente não vamos conseguir fazer a liderança compartilhada dentro desse viés. Se vocês olharem na internet, tem conceito de liderança liberal, conceito de liderança transformacional, governança colaborativa, acupuntura organizacional, tudo isso dentro do contexto da liderança compartilhada, que já está sendo utilizada pelos como é que chamam os profissionais, gestores. Tem umas empresas já assim, sendo constituídas para trabalhar única e exclusivamente com isso, né? Os comitês, tem a Coral, que é uma empresa de São Paulo, pegou um grande grupo de especialistas, de executivos, e só está trabalhando com essa liderança compartilhada. Está tudo certo, gente. Nós temos, sim, uma estrutura de governança dentro da CCCI que a gente precisa respeitar e precisa se ater ao que existe. Mas nós precisamos, antes de acessar essa estrutura, olhar para a nossa intraconsciencialidade Marlene. E espraiando. Por favor, professora Carla, agora sim nós vamos ouvir a nossa amiga, que é a autora do verbete de liderança compartilhada que consta da enciclopédia. Então, se eu puder contribuir, né, com o momento que eu criei, que eu comecei a estudar sobre liderança compartilhada, eu tive que me autoavaliar e me autocriticar, né? Em que momento eu estou liderando e que momento eu sou liderada? Aí eu comecei a trabalhar com os bolsões por onde a gente passa, circula. E aí veio muito o que a Malu falou, né? Tem toda aquela história de que, assim, poxa, é tanto assédio em cima, é tanta pressão em cima, poxa, então eu lidero. Se eu lidero, qual é a minha forma, né? E uma das coisas mais sérias que eu acho que a gente pode parar e pensar e analisar, dentro do contexto que eu estou, dentro da CCCI, né? Eu abro porta assistencial, eu trabalho em prol dessa assistência, como é que eu trabalho com essa situação? O meu ego ainda está na frente, né? Isso foi uma das situações mais fortes para mim. E a coisa mais importante que eu vejo dentro da liderança compartilhada é o momento da minha rigidez pensênica, né? Você dá um fiozinho, né? Eu sempre digo assim, você deu um pi
do sinal, do voluntário, você fez um comentário que não precisava, você deu uma risadinha que não precisava ser feito naquele momento, pronto, você já perdeu. Volta tudo do Stark Zero, né? Então, assim, eu acho que o mais sério de quando a gente começa a estudar sobre liderança é, primeiro, você se enxergar. Eu sou líder, de fato. Por que eu sou líder? Né? Quando os outros só falam para você, você é líder, tá, mas como que você se vê dentro desse contexto? Agora, dentro desse contexto multidimensional, como é que você atua? Né? Em que momento, realmente, eu compartilho com os meus amparadores ou eu estou de mão dada com a sede? Muitas e muitas vezes, escrevendo o meu verbete, eu me vi de mão dada, assim, do lado a lado com a sede. Eu falo, pera, mas essa sou eu ipsilíteres, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer para mudar? Você tem que se autoanalisar, se autoenxergar, porque de teoria, como você falou, nós estamos lotados, né? Todo mundo. Muitos, todos nós, eu acho que sem exceção, né? Agora, dentro do meu dia a dia, dentro do meu voluntariado, como é que eu atuo? Em que mini peça eu me coloco? Né? Porque a gente pode ter um organograma maravilhoso. Eu sempre digo, dentro da empresa, eu sou da área da saúde, é lindo o organograma, ele é maravilhoso, mas como que eu estou dentro? Como eu me posiciono? Como é que eu entro dentro do trabalho? De manhã, como é que eu levanto em relação a tudo isso? Né? Então, assim, se eu puder ajudar, eu sempre coloco assim que uma das coisas que é muito importante é como se fosse uma acupuntura organizacional. A acupuntura, ela mexe num ponto, mas a gente nunca sabe a extensão dele, né? Exato, então, assim, quando você está liderando e você está compartilhando, seja com o nível que você está no seu compartilhamento, como é que está isso, né? Qual é o ponto-chave que você se coloca dentro dessa liderança? Isso é bem importante de pensar. E aí, Marlene, só para colocar, você falou que o meu viés foi bem administrativo, né? Não, mas da assim, sim, foi bem por aí, só que no dia que eu fui apresentar, era o dia da proclamação da República, e eu falei, opa, peraí, né? Eu falo tanto administração, mas o que tem a ver com política, tudo isso, tá? Eu vi, sim, a sua abertura. Janete, Obrigada, para fazer uma parte, tem alguém na frente? Ok. Tem alguém na frente? Pode? Então, é a questão que eu vejo também, já que você trouxe, também Rosa e a própria Marlene, é a segmentação, porque a pessoa com o parapsiquismo fraco, deficitário, ela tende a separar as coisas. Uma coisa é a multidimensionalidade, outra coisa é a minha gestão intrafísica. E só existe uma gestão, a parapsíquica, não tem outra. Não há outra possibilidade. Qualquer pessoa que estiver atuando em qualquer lugar estará atuando multidimensionalmente com o seu parapsiquismo. Agora, a questão é quanto essa pessoa é segura para deixar que o fluxo parapsíquico correto encaminhe a sua administração, a sua gestão. Então, eu conheço dentro da CCCI grandes gestores parapsíquicos e outros apenas gestores intrafísicos. Então, esses ainda não podem assumir esse compartilhamento genuíno, porque eles ainda não aplicam essa regra, incluindo as consciex. Perfeito. Então, Marla. quando a gente passa a bola para as consciex, sejam amparadores, sejam mega assediadores, quem seja, mas está o fluxo naquela direção e você sabe, você toma decisões diferentes no intrafísico, porque você respeitou o para-direito de quem não está aqui para defender os seus direitos. Perfeito. Então, isso aí é a mola, é a chave, pelo menos na minha percepção de liderança desses 30 anos de conscienciologia no trabalho. Então, eu vejo isso. Há gestores confiantes parapsíquicos que usam o fluxo parapsíquico para definir tudo, de ficar com o gato ou o cachorro, até o voluntário, o problema do voluntário, criar uma IC, coordenar uma mega tarefa, tudo entra assim. Vamos ver o que os amparadores acham? Eu estou com essa posição, mas vamos ver como é que eles estão pensando? E no outro dia você acorda e fala, não era aquilo, eu estava vendo muito pequeno. Tem coisa muito mais bacana atrás disso, e é fulano que vai resolver esse problema, e não eu. Então, isso é o que eu costumo falar, Marlene. Sorria, a cosmoética já cuida das coisas. Não precisa ser Atlas, não precisa carregar o mundo, não precisa tomar as decisões das pessoas que estão ao seu redor. Sorria, você está sendo filmado. Então, isso é muito bom, porque tira do protagonismo, entendeu? Você sabe que tem outras mentes decidindo no seu lugar. Marlo. Quando o Valdo me pediu para só fazer um adendo aqui da fala da professora Marlo, porque é algo que eu trago, que eu tenho bem consolidado. A minha questão parapsíquica
em qualquer contexto, em qualquer lugar. Quando o Valdo me pediu, eu não quis colocar aqui, mas as revisoras falaram, mas coloca. Eu falei, não, se tiver campo, se tiver alguma ideia para colocar, eu vou colocar. Eu não quis colocar, mas acho que agora chegou. Por que ele me pediu? Ele disse que eu tenho uma das coisas que é mais difíceis, que é a questão de ser líder dentro do serviço público. Né? Lá dentro do serviço público, eu exerço uma função subalterna. No entanto, na multidimensionalidade, até porque eu sou a única tenepsista lá dentro do meu trabalho. Então, assim, e eu estou lúcida, né? Eu faço um trabalho de forma lúcida, eu saio de casa pensando naquele trabalho que eu vou fazer. Eu não saio de casa só achando que eu vou ali bater ponto, não existe isso para mim. E isso me deu autoridade moral para falar do assunto. Ele falou, você é líder dentro do serviço público, isso é uma das coisas mais difíceis, porque tem muitas normas e ninguém banca o trabalho dentro do serviço público. Porque lá é cheio de assediador, ninguém banca. Então, foi isso, por isso que ele me pediu. E me deu todas as diretrizes, todos os tópicos para eu colocar, e foi colocado mais ou menos dentro do que ele pediu. Marina, você. Eu anotei aqui uma dúvida que no dia a dia eu arrasto e venho estudando e observando isso já há algum tempo, e ainda acho delicado. E com a abordagem da Marlo, eu acho que até contextualizou. Mas vamos lá. Queria, Marlene, sua opinião, como é que você vê a questão de saber usar a informação de maneira cosmoética, como fazer isso na liderança compartilhada. Uma vez que, eu vou usar o Valdo como exemplo no dia a dia, né? Acho que todos nós aqui já passamos por isso. Então, tinha uma determinada questão, o assunto, com uma pessoa, ele fazia uma abordagem e dava um encaminhamento. E, na mesma questão, o mesmo assunto, é outra pessoa, é outro grupo, ele dava uma orientação completamente diferente. Faltou glasnost? Faltou sinceridade? Ou é um mega discernimento? Ou eu estou equivocada? Porque, no dia a dia, estando numa liderança, no esforço de aprender a liderança cosmoética, como lidar com as informações, tendo todo esse contexto. Sim. Como você vê? Você já pensou nisso? Eu pensei sim, Marina, pensei. Por exemplo, posso usar lá o seu contexto enquanto secretária-geral? Ah, por favor. Eu fico imaginando você naquele papel, tá? Eu nunca voluntariei na Unici, mas eu faço uma ideia, até porque eu fui uma pessoa muito próxima do Valdo, e sei os tipos de demandas que chegavam até ele. Né? Então, assim, para mim não tem novidade em nenhum tipo. Não, nada, claro. Nenhuma novidade, nenhum segredo. Compreendo. E eu imagino, é óbvio que eu penso assim, você não pode chegar lá e com uma determinada informação, vai depender, né, da informação, e você vai chegar lá, ali e vai abrir para todos os voluntários aquela informação. Mas o que eu faria? Você não tem lá, você disse que é no mínimo 6, né? Que são os coordenadores dos comitês? São isso? 4, são 4 e você, comitês. Enquanto gestora, você pode ainda criar. Eu me lembro perfeitamente de estar sentada aqui nessa cadeira e o Valdo ainda falou assim, o ideal seria a Unici mudar o estatuto dela uma vez por ano. Por quê? Entendi. A dinâmica, entendeu? A dinâmica do serviço no dia a dia. A gente não pode deixar e parece que tinha 6 anos. Isabel estava aqui também, Isabel Manfroy. Lembra, Isabel? Ele falou, esse estatuto há quanto tempo não se muda? Parece que tinha 6 anos, se não me engano. Uhum. Então, assim, a cada ano você vai ver o que vai precisar. Aí você está lá e vai vir um monte de demanda. Aí, quando você for fazer o seu balanço, você vai poder pensar assim, esse organograma está funcional? Ou eu posso criar alguma coisa nova e para poder otimizar o meu trabalho, o trabalho do novo gestor que vai assumir essa função, que para mim é a mais importante, a mais complexa, a mais difícil. Eu sei de tudo isso, tá? Sei que não é nada fácil. Mas eu penso que vai depender de você, nesse momento. Isso aqui não está escrito. Nós podemos fazer, né? As leis se fazem assim, através da necessidade. A lei está impressa, está o estatuto ali, a gente pode mudar para melhor. Você vai chamar os seus pares, as pessoas da sua confiança, você vai contar com elas. Às vezes você vai ter que extrapolar e sair um pouquinho daquelas pessoas,
Valdo fazia isso, né? Ah, o fulano não era É. voluntário de nenhum É, ele vai lá fazia em casa ver isso para mim, não sei o quê. Você pode me ajudar nisso aqui? Então, às vezes, você pode fazer isso. É um voluntário. Eu penso que da Unicim, todos nós somos voluntários. Qualquer voluntário de qualquer IC é Com voluntário certeza, da Unicim. com Você certeza. pode pedir, por exemplo, a ajuda do professor César, que é especialista Com certeza. num monte de coisa. Você pode pedir uma assessoria para o Augusto. Você pode pedir para qualquer pessoa Pode. que você achar, não, esse aqui quem vai ajudar é aquela pessoa. Era isso que ele fazia. É, isso E tem isso o que ele ajudado usava? mesmo. Para psiquismo. E para isso o que ele tinha? Lógico que assim, a gente Não, estou não compreendendo. vamos nos colocar na condição de parapsíquicos iguais a ele, porque realmente não temos, né? Nesse momento Tudo ainda bem, não. mas temos igual a gente. Mas temos o nosso, nós. que dá para o gasto. Perfeito, né? é. Vamos usar o nosso, que se você usar de transparência, foi o que alguém A falou. Rosa foi estava falando do Rosa, né? assunto, é. Se você usar de transparência, você vai ter amparo de função para fazer esse trabalho. Entendeu? Você não vai ser pega ali na esquina pelos assediadores. Você vai poder fazer igual ele fazia, pegar um ali do povo, aquele lá, vai me ajudar nisso aqui. E você vai ter amparo para fazer isso. Mas aí vai depender da sua lucidez, né? Da intenção, da sua né? intenção. Questão de intenção. E às vezes vai ter que mudar mesmo, Marina. Aquele organograma está funcionando? Não? Gente, o que nós podemos fazer? Vamos chamar o Sejuc, vamos pedir auxílio para a jurisconsulta, vamos tentar mudar, o que a gente pode fazer? Vamos melhorar isso aqui? Não, está ótimo isso aqui. Então está tudo certo. Aí é com você e com os eu seus vejo, pares. sim, estou entendendo. Eu vejo que é uma abordagem bem delicada, porque é muito falado na condição, eu acho, até um pouco assim irresponsável, falar de uma maneira sem refletir a condição de informação para todos, divulgação não é para tudo. todos. Não. E, no entanto, aquele exemplo que nós tivemos a oportunidade de colocar quando eu estava falando sobre a escutatória, na hora que o professor, com aquele gabarito, aquele contexto que ele já tinha dentro do IPC, e encaminha aquela mãe para procurar o pastor da igreja evangélica, a gente poderia dizer, mas faltou Glasnost, ele sabe de tanta coisa, por que ele omitiu a informação daquela mãe? Então, é o viés do discernimento que a Malu está falando ali, que a vida multidimensional nos permite isso. A vida multidimensional do Valdo permitiu a ele dizer, se eu colocar a minha condição sobre essa demanda de assistência, a mãe vai ser assassinada porque não dá tempo, né? Perfeito, Marina. Às vezes, uma informação vai assediar muito mais do que ajudar. Exatamente, não é isso? Então, você tem que ter o discernimento enquanto líder. Mas, assim, isso é uma faceta, né, da liderança. Tem vários. Vou colocar aqui, gente, isso que está acontecendo aqui, nesse momento, esse exemplo de novo eu vou dar, para quem não estava aqui no início. Eu dei como exemplo de liderança compartilhada, esse contexto da tertúlia matinal, que é um compartilhamento da Unicim com o CIAEC. Você falou isso. Né? Isso é perfeito. É uma liderança compartilhada. Aí eu te pergunto, foi aberto para todas as ICs para poder falar, para poder sugerir, para poder... Não foi. Então aí... É um excelente exemplo. Entendeu? Aí eu penso que você podia compartilhar, porque não ia nada, ninguém ia ficar sediado com isso, ninguém ia ficar... Aí quando chegou, chegou pronto, maravilha. Na jurisprudência chegou o e-mail da Unicim. Gente, quem vai? Deixa ver se eu entendi o aprofundamento, porque eu acho bem interessante o que você falou ali, real e presente, né? Exato. Então, você escolheu aquele exemplo que poderia ajudar a todos. Todo mundo podia participar e se sentir incluído. Tá. Mas tem uns que você não vai poder participar. Tá, mas você entendi. vai escolher os seus pares para te ajudar. Você não vai fazer sozinho, entendeu? Você vai compartilhar o seu dever, a sua responsabilidade. E com isso você não traz só para você. A sua chance de acertar é muito maior quando tem 5 cabeças, 6 pensando. Com certeza. Com certeza. Obrigada. A Malu só vai complementar. Marina, não sei se você concorda, e Marlene também, que na real gestão compartilhada parapsíquica, há muito mais omissão superavitária do que qualquer outra coisa. Concordo. Quer dizer, a gente só faz aquilo que é a beiradinha que ficou autorizada pelo amparo, pelas energias.
E aquele mundo que fica atrás, a gente não pode compartilhar porque vai desestruturar, vai jogar no buraco, vai criar uma série de problemas. Você vê, então, você teve o privilégio de estar do lado do professor quando ele mandou a pessoa para a igreja evangélica. Verdade. Aqui, a maioria não está do lado da pessoa que tomou aquela atitude, mas pensioniza, toma uma série de coisas e cria uma série de fantasias, mas a pessoa se pautou sobre algo que aquela outra não tem acesso. Não tem não acesso. adianta. Foi uma questão parapsíquica, foi uma projeção, foi uma clarividência, Orientação da uma equipe, orientação na TENEPS, foi algo que está completamente fora e que vai causar, vamos dizer, no mínimo um desconforto no ambiente, a atitude. No mínimo, e no no mínimo máximo um desconforto. complicações maiores. Então, eu vejo assim que a omissão deficitária, ela cresce como um iceberg atrás da gente, porque a gente só pode compartilhar aquele pouquinho que foi E você autorizado. sabe, Malo, que nesse questionamento, né, algumas vezes, me lembro, até anotei a frase aqui que eu passei a me lembrar que ele falava: a sinceridade, Marina, é comigo mesmo. Minha proposta é a evolução para todos nós. Esse nós, eu entendi o compartilhamento, porque se colocava como um elemento também em busca da evolução. Então, falou, a sinceridade em primeiro lugar, Marina, a responsabilidade é comigo mesmo. Porque a minha intenção é a evolução de todos nós. Então, de vez em quando, no dia a dia, eu penso nisso também. Obrigada, turma. Márcia, você. Indo sobre todas as colocações, né? E eu pensei num paradoxo, que é a questão de você ser líder e ser mini-peça, interassistencial útil. E eu me lembrei de uma pensata, que daí eu fico pensando como, né? Mas eu acho que foi ontem que eu li essa pensata, até por causa do Cine Debate, que nós vamos ser macacos alfa na baratrosfera durante a liderança interassistencial. E aí, como é que vai ser isso? Exato. Que tipo de liderança, assim, como que a gente vai poder, nesse momento, lá, no caso, ajudar mesmo, né? Porque o macaco alfa não é exatamente aquele papel que a gente quer agora desenvolver. Exato. É outra coisa. Então, Como que funciona? Que alfa é esse, né? Que nível que a gente vai... Como que vai ser? é o que eu entendi, né? Que eu estive bastante presente quando foi trazida essa Verpom lá no dia 5 de setembro de 2012. Eu era uma das pessoas que estava aqui, me lembro até que estava na monitoria no dia, e lembro do impacto das pessoas que não gostaram nada, né? As pessoas estavam achando que sairiam daqui direto para ser professores de curso intermissivo. Poxa, eu sou professora, eu sou docente, que história é essa? Eu não vou voltar para a Baratrosfera, não. Eu vi gente reclamando aqui com o Valdo, comigo. Bom, realmente é impactante, né, gente? Mas a gente esquece a noção da evolução. Quanto mais você caminha, tem a questão da espiral. Às vezes você tem que descer. Tem uma pensada que eu falei aqui que é muito interessante. Ó. Para evoluir, temos de carregar muitos conosco. As leis humanas são as mais fáceis e as leis da cosmoética são as mais difíceis. Então, não adianta a gente achar que nós vamos ter sempre essa condição que nós estamos hoje dentro de um grupo praticamente igual. Todo mundo intermissivista, todo mundo intelectualizado, mais ou menos o mesmo nível, bastante horizontal. Não é? Lógico que temos as nossas diferenças, mas assim, todo mundo fala da mesma coisa, fala a mesma linguagem, mas nós não vamos ter essa boa vida, isso aqui é boavidismo. Por isso é que ele falou aquele dia. A partir de hoje começa o período da pré-intermissiologia. A pré-intermissiologia começa no dia 5 de setembro de 2012 e vai até o dia que você estiver lúcido após a sua segunda dessoma. Às vezes a gente vai dessomar e não vai ficar lúcido assim tão fácil, tão rápido. Não sabemos. Então, ninguém sabe esse período. E às vezes a gente está ótimo, eu estou com a saúde excelente, mas eu viajo de avião, eu ando de carro, eu posso contrair uma doença a qualquer momento e amanhã eu já estar no extrafísico. Não estou mais aqui. Né? Esse corpo biológico, a gente perde ele numa fração de segundo. E por isso ele deixou essa questão. Óbvio que nós todos pensamos em décadas. Eu, pelo menos, gosto de pensar positivo. Eu penso que eu tenho aí algumas décadas pela frente
para angariar todos os trafores e atributos que eu preciso dentro deste período da pré-intermissiologia para fazer esse trabalho da liderança interassistencial que você acabou de falar, que é ir para a baratrosfera, trabalhar, resgatar o macaco-alvo. O que eu entendi disso? É que lá, na baratrosfera, restaram pessoas ligadas a nós, do nosso passado, que ficaram, não conseguiram, não tiveram condição de evoluir como nós. E a gente deu uma banana. A gente está indo super bem, entendeu? Está ficando para trás, o importante é eu sair da baratrosfera. E a gente foi indo e foi ficando a gente para trás. E às vezes é pai nosso, é mãe do passado, é irmão, é filho, a gente não sabe. Do direito deve estar assim, ó. Deve estar assim na baratrosfera para a gente resgatar. Né? Quem foi do direito do passado, a gente foi, Valdo cansou de falar que a gente participou de grupo lá do direito romano. Óbvio que vão estar lá ainda esperando. E aí a gente vai chegar com o viés o quê? Vou chegar lá falando de EV, gente, de cosmoética, de curso intermissivo? Mas de jeito nenhum, a Marina acabou de falar. A pessoa estava ali, ele mandou ir para a igreja lá. Então, assim, não, a gente vai ter que vestir aquele paravisual. Por isso é que é importante a gente ter vários atributos consolidados e os nossos trafares reciclados. Por quê? Porque dependendo do visual que a gente vai ter e da veste que a gente vai usar para fazer um resgate, a pessoa vai gostar tanto que não vai querer tirar. Entendeu? Vai vestir ali com uma roupa da monarquia, não sei, vai gostar muito, entra lá e não sai mais. O grupo está todo lá. Como é que faz? Então, assim, a gente tem que pensar. E nós do direito? Veste uma beca, entra lá achando que está num tribunal, adora aquela beca, fica lá. Fica lá. Vai ter que ter a compaixão dos colegas lúcidos para fazer o resgate. Né? Porque é um risco que todos nós corremos. É por isso que ele batia naquele memorando lá. Gente, quantas vezes eu estava aqui, eu fazia pergunta, às vezes eu perguntava sobre abacate. Veja o memorando. Eu perguntava sobre consciência. Olha o memorando. Pré-intermissiologia, veja o memorando. Eu tenho anotado isso, porque eu anotava tudo. Eu tenho centenas de anotação. Veja o memorando, veja o memorando, veja o memorando. Veja o memorando, veja o memorando, gente. Então, assim, nós temos que ver e ver o que nós precisamos ali para poder entrar na baratrosfera e sair de lá limpo, com o nosso colega, o nosso ex-pai, a nossa ex-mãe, o nosso ex-irmão, o nosso ex-chefe, sair. Agora, as pessoas acham o quê? Que vai só resgatar e vai largar com sexo onde? Solta no espaço, gente? Não é assim, não. O resgate é o follow-up. A gente vai ter que nascer junto. Por que a gente vai para a África? Porque lá, a maior parte da baratrosfera que não conseguiu ser limpada está na África. A gente vai ter que ressomar na África no meio de um grupo ainda bem primitivo. Por isso é que nós vamos para a África. É porque os resgates nossos, a maior parte, é esse povo que ficou bem primitivo. Por isso é que ele falou tanto em Volta Penates. Ele falou muito em Volta Penates. Ficou claro? Fernando. Vamos ao memorando, gente. Marlene, está pensando assim, nós temos hoje 25 instituições formalizadas oficiais na Conscienciologia e diversos outros organismos da Conscienciologia. Né? Então, tem oportunidade para muita liderança aqui. Então, complementando essa pergunta da Márcia, esse debate agora, estava pensando, né? Então, você com 25 instituições e organismos, a gente precisa de muitas lideranças que assumam esses papéis, esse protagonismo aqui. A gente nota nas ICs, aqui no CIEC, que é latente isso, ainda falta de gente aparecer para assumir funções aqui que estão vagas aqui. A gente não consegue fazer muita coisa, muito projeto não vai em frente, muitas ideias boas e demandas aqui, porque não tem lideranças. E a gente nota, quer dizer, um grupo aqui de mais de 800 pessoas em Foz do Iguaçu, tem muita gente boa aí, que não está assumindo o seu papel na liderança, né? Assumindo o macaco alfa que você está falando, né? Acho que é uma grande oportunidade de assumir aqui, né? Então, por que o pessoal... Eu sei que tem as lideranças formais, nomeadas em assembleia, em estatutos, em reuniões, tem as lideranças informais que desempenham seus papéis muito bem, a gente vê aí no dia a dia. Mas tem muita gente que não assume esse papel, né? Por que o nosso pessoal... Você quer o passado, é a paragenética, não exerceu a liderança? Hoje é uma grande oportunidade de estar assumindo, né? Você não acha? É uma grande oportunidade, Fernando, mas eu não vejo grande abertismo assim para... Não sei, assim, posso estar errada, tá? Posso estar errada. Mas eu vejo que tem determinados locais
que poderia ter mais abertismo, para chegar mais gente. Essas pessoas que você está falando, gente boa, que podia assumir liderança, foram convidadas? Eu não sei. Foram convidadas? Bom, eu posso falar que muita gente foi convidada e declinou e não assumiu. quis. Tá. Então, aí você já tem um... Né? Então, a pessoa não quis. Aí tem que ter o quê? O respeito. Né? A pessoa não quer, é um problema dela. Respeito, é claro. Será que aquilo está na ProEx dela? Porque tem gente que não é para exercer a liderança, tá, gente? Eu vi muitas vezes, sentadinha aqui, ó, o Valdo falando que tem gente que não podia exercer liderança. Não era para exercer sabe que tem gente que não tem liderança. Que eu estou falando, ainda. gente, de governança. Vamos distinguir, porque eu estou falando de um outro tipo de liderança. Governança política dentro, ou seja, algum cargo, ser coordenador, ser secretário. Tem gente que não vai poder. Por quê? Porque vai atrapalhar o contexto dele no intrafísico, vai piorar a condição dos colegas do que vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu penso nisso. Agora, com a pessoa, a gente estuda para direito, né, professora Márcia? Você convidou, a pessoa não quer, eu respeito. Claro. O que eu vejo que às vezes não acontece também. Afinal, às vezes eu acho que falta um pouquinho de, não sei, talvez, eu falei abertismo, talvez acolhimento, será que, não sei ainda, a gente pode conversar sobre esse assunto, assim, Também. Nós temos só 5 minutos, a gente pode debater sobre esse assunto. Eu sei que Fernanda. Tem muitas pessoas querendo perguntar mesmo, tá bem interessante. Mas nós temos a Rosa e depois tem a Patrícia. Vamos ver se dá tempo para as duas. Eu não quero perguntar, não, só quero falar. Só para a gente pensar na questão de que aqui nós temos muitos caciques e poucos índios e que nós recebemos esbregues no curso intermissivo também. Então, eu acho que a gente tem que avaliar isso. Eu queria... Posso complementar? O que eu acho é que você tem muito o que fazer aqui na Conscienciologia e não está sendo feito porque tem muita gente que não assume. É isso que eu estou dizendo. Tem gente voluntariando, trabalhando muito aí, e tem gente que está muito na berlinda, só na periferia, não assume as coisas. Eu acho que não assume é por causa disso. A gente tem que repensar. Isso, assumir o papel, entendeu? Isso que acontece. Exatamente. Para a gente pensar o nosso passado, o curso intermissivo, e ver o que a gente está fazendo aqui. Não se deixar inibir pelo passado. Às vezes a questão da especialidade, né, Fernanda? A pessoa, às vezes, chega e... Eu, assim, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a PECS. Eu fiz todos os cursos da PECS. Depois eu fui para a CONS. Fiz todos os cursos da CONS. Depois eu fui para a UIC. Fiz 3 vezes consciencioterapia até ter aula. Então, assim, eu fui investigando, eu fui tateando para saber o que eu queria. Aí as pessoas chega aqui, é um shopping, né? Um shopping, 25 dias. Tem muita oportunidade, só que dentro do que é um shopping. É abundância. É muita coisa. Então, às vezes, a pessoa chega até fazer um trabalho voluntário bom lá na cidade onde morava, porque tinha só uma IC. Chega aqui, é tanta coisa, e às vezes tem umas coisas mais fáceis mesmo, tá? E aí a pessoa acaba fazendo, não, olha, adoro ir para o Holociclo. Então, vamos estudar no Holociclo, vamos fazer um trabalho no Holociclo. E aí, às vezes, fica faltando um direcionamento, que a Apex ajuda muito, que eles têm lá um serviço, tem a Conscius, que ajuda muito. Mas agora, a receita de bolo é difícil, né? Eu acho difícil. Com a especialidade das ICs e com as oportunidades, abriu muito mais para as pessoas desempenharem um papel melhor, dar um maior potencial e se achar melhor, né, nessas ICs, né? Isso que a gente nota. Eu queria só complementar e concordar e falar que essa questão que a Malo levantou e que a Marina levantou, né, sobre a omissão superavitária, eu acho extremamente importante. Até porque agora eu queria ressaltar um outro aspecto de uma questão complementar a essa, que é destacar aspectos do fato de acordo com cada um dos assistidos. E aí, qual é o conceito que está, para mim, abarcando essas duas coisas? É um conceito que o professor Valdo traz no conscienciograma, acho que a folha 72 ou 73, eu não me lembro agora, mas é na variável coerência, onde ele coloca a ambiguidade necessária, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que o líder, dentro dessa condição da liderança compartilhada, ele vai aprendendo ou tem que se dedicar é exatamente fazer isso,
E eu me lembro de casos assim, de eu participar, porque eu trabalhava junto lá no Holociclo, né, de perceber como é que era esse trabalho, né? E eu acho que isso não tem conflito, eu estou dizendo para vocês assim, teoricamente, porque eu acho muito difícil isso, mas assim, fazer essa ambiguidade necessária, que está nas últimas folhas lá, nas últimas perguntas dessa folha do conscienciograma, junto com a glasnost, que a gente também aprende aqui na Conscienciologia, que tem que ser glasnost, eu já passei por experiência aqui também, que eu conversei uma coisa com o professor Valdo, ele, no meio de todo mundo, me falou para falar aquilo, e eu fiquei assim, de olho arregalado, mas eu tinha que falar sobre aquilo, que era uma coisa até particular minha, porque fazia bem para mim, para os meus assediadores, para os meus amparadores, para todo mundo. Então, assim, eu realmente eu não sei trabalhar essa questão. Como é que a gente pode ser glasnost, né? E, ao mesmo tempo, utilizar a ambiguidade necessária? Mas é um aprendizado. Agora, eu acho assim, é do liderado? Eu acho que é também. Mas eu acho que eu volto aqui a chamar a atenção, não sei, eu acho que diz respeito a mim, talvez, para o líder, eu acho que é o desafio maior. Né? Eu acho que... E outra coisa, todos aqui, nós, como você mesmo falou, nós somos líderes, né? Nem que seja da nossa própria evolução. Então, assim, eu acho que isso é que eu acho que é o importante. E é você, sabe, conviver com isso. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Tá certo? Porque Rosa, o tempo já está se esgotando, mas é o seguinte, o Valdo tinha uma bagagem, porque ele podia falar, né? A pessoa perguntava, Valdo, abacaxi faz bem para a saúde? Para um ele falava, é maravilhoso, coma 4 vezes por dia. Aí chegava o outro e perguntava, faz bem à saúde? Não, isso é um veneno, não coma. Então, assim, até a gente chegar a essa condição, a gente vai levar um tempo. Agora, também a gente vai ficar só pensando, a gente nunca vai ter isso. É ir testando, né? A gente está num grupo aqui, pelo menos eu considero os meus colegas iguais a mim, eu não me considero melhor do que ninguém e também não me acho pior do que ninguém aqui. Então, assim, eu tenho essa noção bem consolidada. A gente é todo mundo intermissivista, somos todos voluntários e temos 25 ICs, né? 25 ICs como laboratório, eu vejo as instituições como laboratórios, como ferramentas da nossa evolução e principalmente, gente, porque é a forma que a gente tem, nesse momento, de fazer as nossas reciclagens, objetivando essa questão da liderança interassistencial. Pensem que nós estamos num paraíso, no meio de iguais, e que nós, daqui a alguns dias, décadas, não sabemos quando, vamos estar numa baratrosfera e temos um trabalho bem mais complicado. Vamos dar valor aos nossos colegas, vamos abraçar energeticamente todos os colegas. Todos têm alguma coisa muito importante para ensinar para a gente. Quando eu comecei a ver isso, eu fiz as pazes. Eu não me interessa assim, eu estou na liderança disso. Não, isso não faz diferença para mim. O que interessa para mim é a minha reciclagem, o que eu vou levar, o meu trabalho que eu faço multidimensional. O resto não tem muita importância. E eu acho que a gente tem que pensar por aí. A professora Marina, sim, ela tem muito que preocupar, né? Porque ela tem uma função de extrema responsabilidade. Mas ela está se saindo muito bem, no meu entendimento. Ela tem lá os comitês, ela tem o que melhorar dentro da instituição, óbvio que tem, até a serenologia, todos nós estamos assim de coisa para reciclar e para aprender. Então, meus queridos amigos, eu gostaria de agradecer pela participação, pela presença. Gostaria de convidá-los no dia 19/11, eu vou fazer uma palestra pela Juriscons, uma palestra virtual no site da Juriscons sobre esse tema, e o meu curso livre sobre esse tema. Aí sim eu vou falar sobre todos os tópicos que me foram solicitados. Será um curso de 2 dias, que está na fase final, então eu aguardo vocês. Oi? 19 de novembro é a palestra na Juriscons virtual. Próxima tertúlia, gente, imperdível. O professor pesquisador Roberto Laime vai falar sobre o cotejo seriexológico no dia 13/11 de 2016, aqui nessa liderança compartilhada da tertúlia matinal.